bem, estamos de volta, são 10 horas e 33 minutos. Nós falamos um pouco sobre a Polícia Militar e agora vamos falar um pouquinho sobre a Polícia Civil. Eu estou aqui à mesa com o Dr. Dirceu Júnior, que é o delegado regional de Joinville. Dr. Dirceu, obrigado por ter vindo aqui ao programa. A região de Joinville compreende quais municípios? Primeiro, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela deferência. Sempre é importante e interessante. Nós estamos aqui prestando contas à comunidade nossa, dos serviços da Polícia Civil. E a segunda região policial civil que nós dizemos, compreende a comarca de Joinville, a comarca de Itapoá, Garuva, São Francisco do Sul, Araquari, a Delegacia Municipal de Barra do Sul. E agora, mais recentemente, nós estamos incluindo na região também a comarca de Barra Velha e São João de Itaperiú, exatamente. Houve uma reivindicação da comunidade, da comarca, Até porque a Barra participou Velha, dessa tratativa, A Barra Velha estava na SDR de Joinville, mas a comarca de Itajaí. Exatamente. Pertencia à regional de Itajaí e a SDR que tratava os assuntos de governo era em Joinville. Então, ficou mais prático nós conversarmos com Barra Velha hoje, tratando dos diferentes assuntos de governo, também na área de segurança pública. Essa mudança também aconteceu no judiciário ou não? Não. Porque havia à época uma questão que era muito mais interessante, o delegado ter contato com o judiciário da comarca do judiciário do que aonde não estava. Tem algum problema disso aí, doutor? O judiciário tem uma distribuição própria que responde pela comarca. Eles não têm uma regionalização como nós temos administrativa das questões, por exemplo, como Joinville tem uma delegacia regional que faz toda a administração. Joinville tem a comarca, Barra Velha a sua comarca, e no exemplo de Barra Velha, a comarca de Barra Velha fica com a cidade de Barra Velha e São João de Itaperiú. As duas ali. Exatamente, porque São João de Itaperiú ainda não foi elevado à condição de comarca. Porque é município praticamente novo. Doutor Dirceu, nós já vamos pedindo para o senhor responder ali a pergunta daquela telespectadora que o senhor viu. Eles começaram a fazer essa polícia comunitária, mas muitas vezes ela fala da demora que tem na questão do registro de boletim de ocorrência. É de seu conhecimento, é isso ou não? Como é que é? Com certeza. Primeiro dizer que a importância desse registro da ocorrência policial, ela tem vários aspectos. A estatística, para a comarca de Joinville, para qualquer cidade que tenha a sua incidência, e principalmente para que nós possamos trabalhar essa estatística estrategicamente. Há um tempo atrás, se falava, por exemplo, que os crimes de homicídio, eles aconteciam na sua maioria ou na sua totalidade lá no bairro Jardim Paraíso. Diante de toda essa análise estatística, hoje a gente percebe claramente que os crimes de homicídio eles migraram da área do Jardim Paraíso e vieram para a zona sul de Joinville, então aqui na área do Paranaguamirim e outros bairros ali mais próximos. Então essa estatística que você tem nas mãos, o que você detém, determina de uma forma muito mais real as incidências criminais e os tipos criminais que estão acontecendo. A demora hoje para que se faça um registro de ocorrência policial, nós não podemos absolutamente discordar da afirmação dessa telespectadora, muito pelo contrário, ela tem razão em dizer isso. Há uma necessidade, há uma tratativa em termos de Secretaria de Segurança, Delegacia Geral da Polícia Civil, com o governo para que nós tenhamos um aumento de efetivo dentro das nossas delegacias de polícia para que nós possamos fazer não só esse trabalho investigativo da produção do inquérito policial, mas também para o atendimento ao público. Eu tenho batido com muita frequência e tenho dito que era uma solução a contratação do agente temporário para a Polícia Civil. Para ficar no balcão, pelo menos para registrar o boletim, Para que ele faça o atendimento do telefone, para que ele receba a pessoa quando chegar à delegacia de polícia, para que ele tenha, então, o tempo disponível de fazer o registro da ocorrência policial. E colocar o policial civil, que tem todo um preparo na parte de atividade de polícia, para atividade de fim de polícia civil, para que ele possa, então, promover as investigações policiais, se dedicar ao inquérito policial, se dedicar à conclusão de um caso mais grave. Então, ele tem essa condição. E aquele atendente temporário, ele pode fazer essa primeira análise. Administrativo. Claro, claro. O primeiro contato. Isso teria uma solução muito prática. Como é que está esse processo, doutor Dirceu?
A Polícia Militar já tem essa contratação dessa mão de obra, tanto que os copons das polícias militares, eles são, na sua maioria, atendidos por agentes temporários. Então, a Polícia Civil hoje reclama, e nós aqui mais particularmente reclamamos aqui na região, essa mão de obra para que nós possamos, então, lotá-los nessas delegacias de polícia. Há um encaminhamento nesse sentido, mas ainda nós não temos uma resposta afirmativa. E hoje nós temos um facilitador, que é uma tecnologia que a Polícia Civil dispõe ao cidadão, que ele pode, na sua residência, determinados tipos penais, determinados crimes, ir à internet e entrar na página da Polícia Civil. Quais tipos? Furto do celular, o extravio de documento. Eu sei, mas seria bom explicar o que é a diferença do roubo e do furto. O roubo, quando existe uma violência, ele é praticado mediante uma violência, quer seja uma violência física, ou quer seja com o emprego de uma arma de fogo, então existe uma submissão daquela pessoa que está sendo vítima daquele crime, de uma violência, pode ser uma coação moral, mas pode ser uma coação física. Eu chegar em você e dizer assim, me dá o teu relógio. Esse é um roubo. Exatamente. E o furto é subtrair de forma dissimulada, que não haja presença, que não corra nenhum risco a pessoa que está sendo vítima daquele crime. Mas só para concluir a questão da delegacia eletrônica na parte da Polícia Civil, inclusive o acidente de trânsito sem vítima, hoje você pode fazer o registro junto a essa delegacia de trânsito, que você vai obter posteriormente um boletim de ocorrência já registrado em condições de tocar para qualquer providência. Nós estamos recebendo, até porque você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 9204-5500. Coloca aqui na tela, produção, para a gente ter aí a possibilidade das pessoas. Nós estamos ao vivo agora, são 10 horas e 39 minutos. Eu não quero que você saia daí, a minha proposta é que você fique aí, porque depois nós conversarmos com o doutor Dirceu, nós vamos estar conversando sobre a polícia comunitária. São ações que você pode fazer para, junto de todo esse aparato de segurança, seja público ou privado, a gente conseguir ver o que você pode fazer, o que você acha. Mas eu estou recebendo aqui uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, doutor, tem delegado que responde por mais de uma delegacia aqui em Joinville. Como o senhor vê a proposta que houve de reduzir o número de delegacias na cidade? Bom, nós nos posicionamos contra a redução, até porque há uma condição geográfica de Joinville, e isso foi discutido junto aos nossos conselhos comunitários de segurança, os nossos conselhos, as comunidades, e houve a necessidade de nós incrementarmos o número de delegacias de polícia em Joinville. Tanto que nós temos delegacia de polícias estrategicamente distribuídas ao longo da BR-101, desde o bairro Itinga até Piraberaba, passando pelo Morro do Meio e as delegacias centrais. Nós temos que aumentar esse número de delegacias de polícia, porque o cidadão tem o direito de estar próximo a uma delegacia de polícia para que ele, numa necessidade, ele possa se socorrer. Hoje nós não temos delegados respondendo por mais de uma delegacia de polícia. Não? Não. Todas as delegacias de polícia da comarca de Joinville têm um delegado de polícia à frente. Não só de Joinville, de toda a região que nós respondemos. Todas as delegacias têm um delegado de polícia responsável por aquela unidade policial civil. O que existe, eventualmente, é, num caso de um afastamento ou um período de férias, um delegado ter que acumular uma ou outra delegacia, mas nenhum delegado responde por mais de uma delegacia de polícia. Com relação ao boletim de ocorrência, o senhor falou nos tipos de crimes, o senhor falou furto e roubo, mas tem algum outro? Furto e roubo não. Extravio de documentos, extravio de... Isso pode ser feito pela internet? Pode ser feito pela internet. Acessa lá a página da Polícia Civil de Santa Catarina, vai ter um ícone lá escrito Delegacia de Polícia Eletrônica, acessou, ali tem toda a informação que é necessária para você fazer o registro da ocorrência policial. É muito fácil, muito simples. Mas até que ponto a credibilidade isso existe? Tranquilo, até porque é uma página oficial da Polícia Civil. Não é a credibilidade de vocês, é a credibilidade da informação, do informativo. Por exemplo, eu quero dar um golpe e eu digo que perdi meus documentos. Perfeito. Mas aí assim, mesmo que você não tenha essa condição de fazer virtualmente essa correspondência, um cidadão pode ir a uma delegacia de polícia e dizer, olha, eu perdi, eu extraviei meus documentos e gostaria de registrar uma mesmo eles não tenham. Claro.
Mas hoje nós temos um programa, nós temos toda uma ferramenta que nos possibilita fazer algumas verificações da veracidade dessa informação ou não. Obviamente que eu não vou aqui externar quais são essas informações, mas você tem hoje essa condição de verificar se esse cidadão está ou não dizendo se aquele fato é verdadeiro ou não. Eu não lembro, acho que foi eu que fiz, não lembro tanta coisa, alguém que me cobrou que acredita que a delegacia da mulher deveria ser titular mulher. Tem alguma coisa a ver isso? Não, até porque nós somos profissionais, né? E dentro dessa questão profissional nós nos dedicamos a determinados ou ao tipo, enfim, a nossa atividade. Mas obviamente uma mulher vítima de uma situação de constrangimento sexual, vamos colocar assim, e que o autor desse constrangimento tenha sido masculino, ela vai se sentir muito mais confortável de se chegar numa delegacia de polícia e poder relatar esse fato a uma mulher. E hoje nós temos, junto em frente à Delegacia de Polícia da Mulher, uma delegada de polícia que recentemente chegou e está trabalhando conosco, que é a delegada Tânia Arada, aliás, que vem fazendo um trabalho muito interessante, com recebimento de uma biblioteca, ela colocou lá uma biblioteca. Ela tem, inclusive, uma parte espiritual para os menores infratores, que tem lá, no momento que eles estão junto à delegacia de polícia, eles são levados, eles têm um encontro espiritual com algumas pessoas ligadas a alguns segmentos religiosos que voluntariamente se apresentaram na delegacia de polícia e vão lá e fazem toda uma conscientização com esse menor. A delegada Tânia trouxe para a delegacia uma informação cultural. A delegacia tem hoje expostos no seu ambiente de toda a delegacia de polícia, nas paredes, quadros de artistas mulheres aqui da cidade e da região, uma parceria com a municipalidade, enfim, então tem todo um encaminhamento, além das questões criminais, tem toda uma questão social que está sendo muito bem atendida. Há um preparo, então, desse profissional para caso da mulher que é abusada sexualmente, claro, com certeza, esse não há nenhuma técnico? Não há nenhuma diferença em relação até a percepção, se você percebe que essa vítima está constrangida de relatar isso, nós temos policiais femininas em todos os nossos ambientes, então nada mais gostaria de você chamar uma policial feminina nessa condição e fazer com que isso seja encaminhado. Doutor, após ter registrado um boletim de ocorrência contra a ameaça, pedido para ele ser representado, quanto tempo leva para o cidadão ser chamado na delegacia? Bom, cidadão, deixa eu lembrar, ele tinha aqui. Ela foi lá, fez um registro de ameaça. Ela está querendo saber quanto tempo até o cidadão ser chamado na delegacia para prestar esse conhecimento. Assim, pelo menos é isso que eu entendi. O cidadão, quando faz o registro da ocorrência policial, ele tem o prazo decadencial de 6 meses para representar nesse crime de ação privada. Se ele fez essa representação, a autoridade policial vai então expedir uma intimação para ouvir as partes e dar prosseguimento ao procedimento policial. No caso, aí me parece que seria um termo circunstanciado em razão de que se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Então, isso tramita num prazo de 6 meses para que isso seja finalizado, concluído. Nós vamos ao nosso intervalo comercial. Antes disso, eu tenho mais um bloco com o doutor Dirceu. Eu quero perguntar para ele o seguinte, sobre a resolutividade desses boletins de ocorrência, porque eu já ouvi muita gente assim, Kennedy, eu não vou mais lá, porque eu já fui roubado X vezes, já fiz registro e não adianta, eu até sei quem roubou, eu fui lá, acho que vocês ouvem muito isso também. Eu quero saber sobre a resolutividade, até porque a gente tem vendido nos filmes os FBIs da vida, e daí eu quero saber o que é a realidade entre um filme e a nossa realidade aqui em Joinville. A gente volta já. Faltam 11 minutos para as 11 da noite, nós estamos ao vivo aqui pela TV Brasil Esperança, TVBE, com hoje falando um pouquinho sobre segurança. Eu estou tentando falar um pouco diferente, né, daquilo que a gente sempre ouve de segurança. Até porque eu quero... o meu professor de filosofia na faculdade dizia que a gente sempre tinha que superar o óbvio.
ele falava sobre superar a doxa, sair daquilo que se chama opinião pública, que muitas vezes é muito supérfluo. É claro que eu estaria aqui falando sobre a questão de falta de efetivos, mas as pessoas estão tão cansadas e a nossa proposta da produção do programa é fazer o diferente, é fazer o seguinte: o que eu posso melhorar? Por exemplo, você que está aí me assistindo aí, eu faço isso, meu carro está aqui na frente da televisão, mas antes de eu sair do carro, eu dou uma olhada se a minha mochila está em cima do banco ou se está atrás do banco. Por quê? Porque eu entendo que se o ladrão passar por ali pela frente agora e tiver na frente ou ali em cima uma mochila, uma pasta ou um computador, é óbvio que ele vai fazer de tudo para roubar. Por quê? Porque ele viu. Sabe, quando me passou isso daí, quando eu estive na Arábia, as mulheres na Arábia, sejam muçulmanas ou não, devem de usar o lenço. As que não são muçulmanas, elas só colocam um lenço sobre a cabeça. As outras colocam a burca. E foi junto nessa viagem que eu fiz uma jornalista da RIC Record. E nós estávamos no hotel. E ela chegou lá em cima no quarto dela, a chave desmagnetizou. E ela, como já estava entrando no quarto dela, ela tirou o lenço e colocou o lenço aqui. Ela pegou o elevador, desceu no hall para magnetizar de novo a chave. Quando o elevador, ela estava sozinha no elevador, quando o elevador desceu, abriu a porta, um árabe, ao entrar na porta e se deparar com ela sem véu, chutou ela. Deu um chute nela. E não entrou e saiu do elevador. A porta fechou, ela chegou lá e disse: olha, eu acabei de ser agredida aqui por um homem no elevador. Ele chegou e me chutou. Sabe o que a recepção do hotel falou? Não foi ele que te agrediu, ele se defendeu. Quem agrediu ele foi você por não estar de lenço. Aí eu pensei, nossa, o que é isso? O que eu quero dizer? Quando a gente sai, por exemplo, deixa a casa com porta aberta, da janela aberta, mostrando a televisão, todo o som que tem lá, o vagabundo, o usuário de droga, que está feito, ele está para qualquer coisa para consumir a droga, ele vê aquilo lá, é ou não é um chamariz para ele entrar e roubar, doutor? Com certeza. Hoje, quando você fala em segurança pública e ações de segurança pública, não se pode restringir isso só ao universo repressivo de polícia, Estado. Nós temos que chamar a essa discussão também toda a sociedade. A própria Constituição diz que é dever do Estado e responsabilidade de todos nós. E quando você tem ações preventivas, mesmo que sejam essas mais simples, de não deixar a mochila no banco à vista, de cuidados ao sair de casa, de você verificar se todos os compartimentos estão devidamente fechados, de você comunicar um morador próximo, um vizinho, um parente: olha, eu estou saindo, vou ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias fora de casa, de você trocar informações com as pessoas próximas a você. Isso é extremamente importante e interessante. Nós temos que entender que, por exemplo, a comarca de Joinville, a cidade de Joinville, deixou de ser uma cidade pequena, uma província. Hoje nós moramos numa cidade de aproximadamente 600 mil habitantes. Obviamente que você tem ainda Joinville numa condição, e eu diria tranquilamente, de uma cidade segura. Comparado com outros municípios do porte de Joinville... Eu sei que o senhor fala uma coisa dessa, o cara lá na casa vai dizer assim: mas só para ti. Claro, com certeza. Mas eu digo assim, se você fizer essa estatística e comparar com outras cidades do porte de Joinville, com certeza que nós podemos dizer. Nós podemos dizer hoje, por exemplo, hoje em Santa Catarina, Criciúma está menos segura do que Joinville, que é menor do que Joinville. Mas Chapecó também, o bicho pega lá. Sim, mas isso não pode nos acomodar. Por isso que nós sempre vivemos nessa inquietação de buscar aprimorar, melhorar a segurança e a qualidade de vida das pessoas no que diz respeito à nossa obrigação, que é promover a segurança pública. Mas para que isso aconteça, o aparato estatal ele não vai conseguir estar ou se fazer presente em todos os ambientes. E é aí que vem a participação importante da comunidade, a comunidade de forma organizada. É o caso da segurança comunitária, dos nossos conselhos de segurança, os nossos consegues. Os nossos consegues são uma política de governo, um incentivo de governo para que isso cada vez mais
tenha um crescimento, é a sociedade estar organizada. Agora, é você ocupar assim, praça, é você não deixar o carro aberto, é você tem tomar... gente que diz assim, você consegue não consegue nada. Não, muito pelo contrário, pelo contrário. A participação até para explicar para as pessoas, dentro do processo de polícia, onde é que está a importância desses conselhos? Há uma troca de informações importantíssima com o Estado, no que diz respeito ao entendimento daquelas pessoas e inclusive a manifestação daquelas pessoas, porque nós vamos numa reunião dessas, não é para a gente sentar e bater papo, nós vamos lá para ouvir as críticas, as sugestões positivas e construtivas daquela comunidade. E quem é que melhor conhece o seu ambiente do que o morador? Não tem pessoa melhor. A gente falou no bloco anterior, todo mundo sabe quem é o traficante, onde é que tem. Essa informação privilegiada que está lá na comunidade, para nós nos interessa. Então, a participação da comunidade, essa ferramenta ainda dessa troca de informação e de você receber essa informação da comunidade, é um dos alvos principais que nos ajuda, com certeza. É um grande parceiro, né? Com certeza. Deixa eu perguntar, a pergunta ficou no ar. A gente vê muito esse negócio aí por exemplo, do CSA e aquelas que não deixa de ser verdade, né? Séries americanas, com o procedimento. Só que é o seguinte, tem muita gente assim, que eu não vou mais fazer o registro porque eu já fui, eu sei quem roubou, fui lá na polícia uma vez, 2 vezes, não aconteceu nada, então eu não vou mais. Nós temos, por exemplo, vocês devem ter um percentual de resolutividade ou não desses boletins de ocorrências, doutor Dirceu? Hoje nós fazemos um atendimento e fazemos com certeza uma verificação, principalmente daqueles crimes de natureza mais grave. E o nosso grau de resolutividade, hoje nós temos aqui em Joinville uma divisão de investigação criminal, onde nós temos 2 delegados de polícia que se dedicam exclusivamente aos crimes de homicídio. E o grau de resolutividade desses crimes de homicídio passa dos 60%, o que é muito bom. 60%? Mais de 60%. Então isso é muito positivo em relação aos crimes acontecidos, esses de natureza mais grave. Eu não sei como é que está agora, mas teve uma época que alguns tipos de exames eram feitos só em Florianópolis. Como é que está? Hoje nós temos uma convivência com o Instituto Geral de Perícia e que nos traz um resultado com muito mais celeridade, porque esses exames são feitos aqui. Os laboratórios acontecem aqui. Então, aqueles mais sofisticados, DNA, enfim, esses ainda acabam, mas esses exames de rotina, todos eles praticamente são feitos aqui. Então, há uma celeridade na conclusão e o recebimento do Instituto Geral de Perícia para nós, como Polícia Judiciária, que é a materialidade, materializa-se o crime dentro dessa conclusão de um laudo pericial, é extremamente importante e interessante. Eu sei que tem gente perguntando, que pergunta o que é o tal do TC, termo circunstanciado. Qual é a diferença? Porque às vezes o camarada diz assim, não, vai lá na delegacia, faz um TC, termo circunstanciado. O que é isso daí? Onde é que chega isso daí, doutor? Há um determinado momento, o legislador houve um entendimento que se deveria fazer seccionar o Código Penal, vamos assim dizer. E aqueles crimes de menor potencial ofensivo ao cidadão, eles hoje estão contemplados dentro da Lei 9.099. Então, assim, o crime de ameaça, a lesão corporal de natureza leve, o furto a briga de vizinho. Então, assim, esse procedimento hoje, ele tem uma celeridade maior. Ele chega numa fase policial sem muita formalidade. Ele é encadernado em 3 ou 4 laudas e encaminhado ao Poder Judiciário, que faz uma transação penal antes de instaurar o processo criminal propriamente dito. Então o cidadão é convidado aí ao Poder Judiciário, o Ministério Público como titular da ação penal diz assim, olha, o senhor tem o direito, né, o Estado está lhe concedendo o direito, mais ou menos seria isso, de ao invés do senhor ser processado criminalmente, o senhor fazer aqui uma transação e o senhor tem algumas obrigações a cumprir, não sair de casa, pagar uma cesta básica, enfim. Então, serviço comunitário. Então tem uma série de ações que podem ser empreendidas naquele cidadão e o cidadão tem um prazo de até 5 anos para não transgredir nenhuma outra norma. Então ele tem uma oportunidade de aquele processo, ou seja, ele não é lançado no rol dos culpados, por exemplo, condenados. A questão de ruído de vizinho, isso, você vai tudo por TC. Termo circunstanciado, exatamente. Que vai do delegado direto para o juiz.
circunstancia aquele cidadão. Fora isso, quando é um crime um pouco mais pesado, daí... Crime grave, os crimes de natureza grave, ou aqueles que têm uma reclusão, os crimes de reclusão de uma pena determinada para cima, então eles respondem o processo criminal que é instaurado aí pelo Ministério Público. Vocês recebem muita intriga de condomínios lá, de briga de vizinho, de prédio? Não, com essa frequência não. Acho que é isso, a gente vê muito isso daí em São Paulo, né? Os nossos condomínios aqui não são tão grandes né? Tem alguns aí... Nós temos aí alguns grandes condomínios que teve problemas sérios, né? Populares, né? Esses condomínios da Minha Casa Minha Vida. Até não é problema. Eu não digo que é problema das pessoas. Não. Eu digo que é o seguinte, eles foram tirados de casa para morar em condomínios e é totalmente diferente quem mora em prédio. Você tem que ter uma visão de condomínio. Sem dúvida. Não é casa particular. Sem dúvida. E daí eu acho que esse conceito de eles moravam em casa e agora foram para condomínios é que dá o choque. Sem dúvida. Eu não digo que é porque são pessoas de baixa... Não. Não. Eu digo que é costume, a cultura, você morar em casa e agora morar em condomínio. Então, dividir o espaço físico. Em casa físico. você andava de cueca porque não tinha um muro lá. Agora você andar de condomínio, você abre a janela e dá de cara com outro camarada lá. É cultural. É cultural. Com certeza, então, eu fico louco quando dizem aí que porque pessoas... Não. É uma questão simples que você deve se adaptar. Eu não sei se você mora em apartamento. Eu moro em apartamento. Quando a gente mora em apartamento... tem regra, né? Tem regra. Tem regra, com certeza. Tem regra, tem que obedecer. O teu vizinho está muito próximo. Eu não posso andar a Cigene lá não pode andar de salto alto porque o tec-tec-tec vai aparecer lá. Sim, então, sem dúvida, né? Até o animal dentro de casa. Eu pego o cabo da vassoura e como é que é aí, né? Eu quero lhe agradecer muito por ter vindo aqui. Logo depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da segurança privada. São as pessoas que seguem. Só para encerrar uma coisa aqui, eu acho o seguinte. Assim como o senhor e eu e todos os brasileiros que declaram imposto de renda têm condições de declarar para serem restituídos de saúde o que se gasta privado e educação, eu defendo, não sei se você gosta ou não, o senhor gosta ou não, eu defendo que nós também deveríamos de ter a condição de termos ou sermos restituídos daquilo que a gente faz de segurança privada. Olha, é uma discussão interessante, né? Porque você ter... Quando eu faço um seguro de carro, eu estou me prevenindo. Que seria uma obrigação do Estado, entre aspas. Quando eu contrato uma segurança privada, eu também estou me prevenindo. Quando eu contrato uma vigilância eletrônica, eu entendo que isso deveria ser um artigo para eu ser restituído, porque, afinal de contas, a Constituição nos dá 3 direitos: garantia de saúde, segurança e educação. Se eu já consigo aquilo que eu gasto, saúde e educação, por que não segurança? A restituição. A restituição. Olha, é uma discussão interessante, até porque, como diz, são os pilares do cidadão, né? De direitos, né? E deveres. Claro, com certeza. É uma discussão interessante. Há que se aprofundar nessa avaliação, mas enfim. Um abraço, muito obrigado. Amigo, muito obrigado por ter vindo aqui. Deixa eu só fazer um registro aqui, né? O deputado Kennedy Nunes, como também eu não poderia deixar também de fazer um registro aqui, o deputado Nilson Gonçalves, quando então deputados estaduais, efetivamente são pessoas ou são políticos da região aqui que efetivamente participam da área de segurança pública, e prova disso está lá a 3ª Delegacia de Polícia, está lá a Delegacia de Polícia de Garuva, que também está finalizando a sua obra. Então, isso é participação. Vai ter mais? Toma bem. Eu decidi uma coisa: todo tipo de emenda ou qualquer tipo de influência que eu puder fazer... Não poderia deixar de falar isso. Eu vou fazer para a Polícia Militar e Polícia Civil. Acho que... Não poderia deixar de fazer esse registro, porque acho que isso não é uma obrigação, mas é uma responsabilidade, principalmente com a região aqui norte de Santa Catarina, com Joinville e toda a região, mas eu falo aqui especificamente na questão da Polícia Civil, e reconhecer aqui publicamente é um dever e uma obrigação nossa. Assim como você diz que atender o povo é nossa obrigação, eu como deputado digo que também é minha obrigação de fazer algum tipo de encaminhamento de emendas para recursos, como a gente faz para a Polícia Militar, e fazer para vocês, e esse ano vai ter mais, são parceiros aí. Obrigado. Tá bom? Um abraço. No nosso intervalo a gente volta já.